Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com a secretária de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos, Sana Gimenez. Sana, vamos falar agora de um problema que eu tenho certeza que eu estou passando como vereador e você também deve estar passando como secretário e vários vereadores e secretários também. A espera por algo novo. Né? O que eu quero dizer com a espera por algo novo? Nunca se teve num momento tão difícil de ser um agente público, seja do Poder Executivo ou Legislativo, porque a cobrança social é muito grande, nós já falamos aqui de desemprego, já falamos aqui de uma série de mazelas. E, obviamente, o governo hoje tem um desgaste carregado sobre isso. A gente não sabe até que ponto ele é todo real, mas que ele existe. Como trabalhar dentro desse desgaste sem que os serviços não sejam comprometidos e a nossa imagem consiga andar junto com coisa positiva para daqui a pouco, lá na frente, comemorarmos uma cidade melhor? Então, eu falo de uma posição que pode parecer bastante complexa, né? Porque uma secretaria que sofreu muitos cortes, a gente sabe, né? Em relação a alguns programas sociais, cortes, suspensões, né? A princípio. Mas eu falo, de uma certa forma, de uma posição também tranquila, porque eu tenho certeza que quem está na secretaria e quem vê nosso trabalho sabe que está sendo feito de uma forma diferente. Então, não é simplesmente um slogan de governo, pelo menos onde eu estou atuando, a gente está atuando de uma outra forma, a população sente isso, sente a seriedade, sente que não há ingerência política, sente que a gente está tentando trabalhar num sentido a longo prazo realmente, como eu falei, de tirar essas pessoas de situação de vulnerabilidade, não de manter a vulnerabilidade, de forma absolutamente transparente. Então, assim, é claro que as pessoas têm necessidades imediatas, e as pessoas são imediatistas, né? Elas querem soluções mágicas, muitas vezes. Então, a gente está vivendo esse momento de uma insatisfação, né, cobrança, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nunca na história desse município o trabalho foi conduzido dessa forma. Então, as pessoas reconhecem isso também. Então, eu falo, apesar de ser uma situação muito complexa, por ser uma vulnerabilidade extrema, por outro lado, eu também falo de uma posição, como eu disse, um pouco confortável, porque eu tenho certeza que esse trabalho está sendo reconhecido. Sana, eu tenho uma opinião e eu gostaria muito que você fizesse juízo de valor, concordando ou não. Eu, enquanto vereador, eu tenho certeza que falo por muitos outros e falo por amigos, por todas as pessoas que trabalharam na conjuntura. Nós temos uma dificuldade de saber um pouco da agenda positiva das secretarias. Uhum. Em que sentido? Se você for no site oficial da Prefeitura, você vai ver. Mas com a gente conversou, com o dinamismo hoje das redes sociais, com o dinamismo hoje da oportunidade de grupos, enfim... na sua opinião, nós enquanto governo, poderíamos avançar um pouco mais nessa agenda positiva? De repente isso não desconstruiria também um pouco dessa imagem que de repente é a falta de informação? Não, concordo plenamente com você e faço até uma meia-culpa, meu e talvez de outros colegas, né? O fato de sermos, na maioria, pessoas técnicas. Sim. E que nós não atuávamos nessa vida política, estrito senso, nos fez um pouco imaturos, né, para esse tipo de relação. O que eu pensava quando eu entrei na secretaria? Olha, eu estou fazendo meu trabalho, eu estou fazendo minha obrigação, então eu não tenho que divulgar, eu não tenho que vamos dizer assim, de alguma forma, aparecer em cima de algo que é a obrigação básica do meu trabalho, né? Mas depois eu percebi que se a gente também não mostra o que a gente está fazendo, parece que a gente não está fazendo nada, e esse é o jogo normal da política. Então, eu comecei a me atentar para isso e reverter esse processo, de estabelecer um diálogo mais amplo com os meios de comunicação, inclusive com a própria Câmara, até reconheço novamente a limitação, né, como técnica, não sabia bem como deveria funcionar essa relação, né? Então eu fui um pouco até reativa, né? Até quando encontro com alguns vereadores, que eu conversei no começo, eu até peço desculpa, olha, sei que naquele começo eu estava um pouco com o pé atrás, não sabia bem como lidar. Então, assim, agora eu acho que a gente está entendendo melhor, né, como funciona essa questão da política e da política no bom sentido, né? Claro, não é política, você não está divulgando mentira, exatamente. Você está divulgando o seu serviço. Exatamente, estou divulgando e tem que ser divulgado, né? Porque as pessoas têm que entender isso, porque infelizmente as notícias ruins são as que aparecem e a oposição joga um jogo muito sujo, né? Faz, enfim, juízos pessoais, né? Sim, enfim, sim. baixaria mesmo. A gente sabe, isso, claro. Todo mundo sabe como funciona aqui em Campos, eu acho que o povo também não é bobo, né? Claro que quando o povo está insatisfeito, ele se deixa, até porque Sim. é conveniente também,
levar por aquelas informações. Mas o nível das argumentações é um nível tão baixo que as pessoas percebem, né? As pessoas se percebem que realmente... A discussão é rasa. É uma discussão, exatamente, rasa, que não se fundamenta. Então, a gente está tentando fazer isso agora, né? Correr atrás, realmente, desse lapso de informação, de mostrar o nosso trabalho que ficou para trás por essa questão, né? Por sermos tão técnicos, eu achei que eu não precisava falar do que é minha obrigação fazer. Mas a gente precisa sim porque é um outro, né? É um outro mundo, né, que a gente está adentrando agora. Mas eu acho que, né, agora já com 11 meses, né, de governo, a gente consegue, quase 11 meses, a gente já consegue ter uma relação bem mais fluida em relação a essas questões. E eu acho que a sua colocação foi uma das mais perfeitas que eu já ouvi, exatamente. Porque uma mentira contada, muitas vezes, ela se torna uma verdade. Sim. E vocês estando dentro do poder público, há uma estrutura e há a possibilidade de fazer isso, né? Então a gente espera que essa coisa caminhe cada vez mais e a gente consiga equilibrar o jogo. E também até acho que, né, o time, né, de uma maneira geral, o nosso time, né, do governo, caminha mais ou menos da mesma forma, pensa mais ou menos da mesma maneira, e eu acho que são pessoas que também não gostariam, né, de muitas vezes ter que se render a essa lógica Sim. que a oposição coloca, né, de ter que ficar respondendo a mentiras que são tão descabidas, mas né? A necessidade de defender mentira não é mostrar serviço, Sim, que essa mentira se apaga. Exatamente. Então, assim, a gente não quis entrar nesse jogo logo no começo, né? Falaram algumas coisas, e recentemente falaram de novo também, né? Enfim, eu falei, eu não vou me trocar, porque é uma coisa, primeiro, que eu nem acompanho essas coisas, né? Porque eu acho que até porque eu estou trabalhando, claro. Acho que eu tenho mais o que fazer, essas pessoas acho que de repente não estarem em casa, até prisão domiciliar tem mais tempo, né, para fazer isso. Mas é um estigma fadado ao fracasso de tentar fazer uma divisão social entre pobres e ricos. Sim. Né? E isso vai muito na questão dos 15 anos sem crescimento social dessas pessoas do cheque. Porque mantê-las na pobreza é interessante para que haja um diálogo contra aqueles que estão melhor. Só que esses, para eles, não vão para cá por culpa desses, quando na verdade Exatamente. Não é isso. Exatamente. Tanto que o cheque cidadão, quando chegou a quase 30 e tantos mil, as contas que a gente fazia em campanha bastariam 5, 6 mil. Então, muitas pessoas estavam ali justamente para esse discurso social. Sim, claro, né? Essa oposição tenta criar esse conflito, né, de classes, como se o fato de, por exemplo, eu ser uma pessoa de classe média me impedisse crime, de ocupar uma pasta de assistência social. E fosse crime também. Exatamente. Sou uma pessoa de classe média, sim, graças a Deus tive alguns privilégios na vida, o privilégio de poder estudar, né, esse privilégio eu realmente tive. Não sou uma pessoa de família rica, não herdei nada. Tudo que eu tenho, que não é grande coisa, mas graças a Deus é muito acima realmente da média brasileira, veio do meu trabalho, do meu esforço, então eu falo isso com total tranquilidade. Eu não tenho vergonha de ser uma pessoa, de ter, né, uma posição um pouco mais privilegiada do ponto de vista econômico. E aí querem dizer que por esse fato eu não poderia ocupar uma pasta que tem a ver com situação de vulnerabilidade. Claro que sim, até porque eu sempre lidei justamente com esse público, né, a minha carreira, né, como socióloga e como advogada também, porque atuei, né, e sempre pensei em ser defensora, depois eu segui outros caminhos, então a minha atuação do ponto de vista jurídico e sociológico sempre foi, né, com grupos minoritários, com grupos em vulnerabilidade social, e não necessariamente preciso ser uma pessoa em vulnerabilidade social para que eu possa ter empatia e nem compreender, né? Exatamente, até porque eu desconheço que algum secretário da parte da assistência social anteriormente a mim tenha sido uma pessoa que não fosse de classe média. Né? Então, inclusive as pessoas que me acusam hoje são pessoas que têm um patrimônio muito mais vultuoso, inclusive, do que eu. Né? E patrimônio construído apenas na política. O meu patrimônio é construído na iniciativa privada. Perfeito. Sandra, me fala um pouco agora dos programas da Secretaria. Quais são eles, quais que estão em vigência e quais que você está tendo mais dificuldade de mantê-los na ordem? Então, no momento, a gente tem uma suspensão do programa Cartão Cooperação, né, que foi uma reformulação do programa Cheque Cidadão. Por quê? Porque justamente a gente precisava reformular, não apenas porque estava fora do limite orçamentário, né, da maneira como foi colocada, mas especialmente pelo que eu falei, que reproduzia a pobreza e a gente não via um resultado efetivo nesses quase 15 anos de programa. Então, a gente apresentou uma proposta, né, que foi aprovada, inclusive, dentro da limitação orçamentária do pouco tempo que a gente tinha para resolver esse problema, que é até um problema legal, né, trabalhar fora do orçamento. Mas a sociedade civil nos provocou de maneira, inclusive, correta. Reconhecemos, inclusive, que talvez nós tenhamos sido um pouco
apressados, mas diante das circunstâncias era o que a gente poderia fazer. E agora estamos num longo debate junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. Vai ter agora em outubro, né? Exatamente. Para revermos essa proposta de lei. Mas é muito bom que a sociedade civil participe, porque agora as pessoas estão tendo a oportunidade de ver as dificuldades que nós temos para reformular esse programa, para que esse programa realmente seja um programa efetivo. Então, a gente está, vamos dizer assim, dividindo o peso, mas não só o peso, a responsabilidade também de tomar as decisões para o município, do ponto de vista da assistência social, e está sendo muito interessante. Então, a gente está reformulando novamente o programa Cartão Cooperação, que é um programa que vai voltar, porque eu volto a dizer, o programa de transferência de renda é importante sim, né? Ninguém vai criminalizar, eu não acho que é bobagem, mas eu acho que ele tem que ser feito de forma séria, né? Porque senão realmente é algo eleitoreiro simplesmente. Além do programa, em relação ao restaurante popular, que foi outra crítica muito forte que nós sofremos, tivemos que interromper as atividades porque não havia como pagar o restaurante. Outra despesa que não tinha previsão orçamentária. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Muitos trabalham em cima de valores e não dessas complexidades que você vai explicar. Não sei, 100 mil por mês seria o custo com cheque cidadão? Com um restaurante popular? Não, em torno de 300 mil. Então, pois é. O que se passa era 85 mil por mês. Então, explica pra gente esse contexto dos 300 mil por mês. Então, aí pensando no restaurante, né? 300 mil, e isso porque, na verdade, esse equipamento, o restaurante popular, é um equipamento estadual. Um equipamento estadual que foi municipalizado no apagar das luzes do governo passado. Como foi o aeroporto. Né? Exatamente, uma coisa curiosa, né? E foi municipalizado sem que o município, na gestão passada, tivesse condições de arcar. A previsão Mas como, né, vamos dizer assim, iam passar a bola, né, provavelmente para outro governo, municipalizaram. Então a gente tentou de toda maneira manter o programa. Tanto é que a gente deu prosseguimento nos primeiros meses. Só que infelizmente é um programa que a gente não tinha nem de onde, né, tirar verba para arcar, porque estava fora do nosso orçamento da assistência social, e também um programa que deveria ser repensado. Qual é o problema da política de R$1, não só no restaurante popular ou em qualquer outro contexto, na passagem, ou a questão... Eu chamo de política de R$1 toda essa política... Chegou até hotel, né? Eu chamo toda essa política que a gestão passada pensou, do ponto de vista da política de R$1. É uma política que realmente vale muito pouco a longo prazo, né? Vale isso aí mesmo, R$1. Porque é uma política que não tem uma perspectiva realmente de, como eu falei, tirar as pessoas de situação de miserabilidade. Muito pelo contrário, é uma política que vai no sentido de estimular não estimular, mas realmente manter essas pessoas nessa situação de dependência. Um estado comatoso. Exatamente. Então, não dá. O restaurante foi concebido de uma forma a ser um restaurante que não colocasse um critério de vulnerabilidade para que se pudesse acessar o restaurante. Isso seria maravilhoso se a gente tivesse, de repente, né, na Dinamarca, em países em que você realmente tem a possibilidade de universalizar todo tipo de serviço público. Só que num contexto em que a gente vive, em que a gente tem que fazer opções... Não é segregador, mas tem que ter, sim, não faz regra, sentido, né? Não faz sentido Nós poderíamos ir lá almoçar no restaurante popular. Qualquer pessoa poderia entrar, né, e almoçar. Então, será que numa situação de crise faz sentido o município manter um equipamento que atende a qualquer pessoa, e inclusive, né, sem um critério objetivo para isso? Acho que não faz sentido. E outra coisa que tem que ser pensada também... O restaurante popular ele pode ser muito interessante, mas ele está no centro da cidade. Será que as pessoas mais vulneráveis do município estão no centro da cidade? Como eu te falei, Codim, Custodópolis, interior, esses são os lugares onde a vulnerabilidade é mais extrema. População em situação de rua nunca comeu no restaurante popular. Então, foi uma crítica que nós sofremos também. Eu tenho certeza disso. Não, eu estou afirmando categoricamente. A população em situação de rua, ela é atendida no Centropop. Já era atendida no governo anterior, continua sendo atendida no nosso governo. Então, o café da manhã e o almoço, e também, algumas vezes na semana, a janta, são servidas no Centropop. Inclusive, pela experiência que nós temos, as pessoas em situação de rua não se sentiam à vontade de ingressar no restaurante popular. Por uma questão de estigmatização social, que já existe, mas não só por isso, porque o restaurante popular tem fila. Né? O Centropop, para quem já é referenciado, você tem um acesso muito mais direto, você já conhece os técnicos, a comida já está ali, né, vamos dizer assim, te esperando, você já se coloca. No restaurante popular, não, a pessoa ainda teria que enfrentar uma fila para tentar ver se ela ia conseguir uma vaga. Então, não faz sentido, né? Nunca fez sentido. Essa crítica que nós sofremos, uma crítica de muita má fé, inclusive houve até uma
movimentação política, né? Algumas pessoas até certamente agiram de boa fé, eu tenho certeza. Foram para frente do restaurante, quando o restaurante fechou, falando que iriam servir comida porque as pessoas em situação de rua estavam passando fome. Quer dizer, e é um desconhecimento total da situação da população em situação de rua em Campos, porque assim, de todos os problemas... Isso é uma informação... Que aí que vem aquela questão, exatamente, faltou. Desconstruía muita coisa. Exatamente, faltou, porque a gente fica tentando, não vou responder a tanta baixaria, uma coisa tão evidentemente absurda, mas a gente deveria ter batido mais forte nisso. Então, eu estou te afirmando novamente, a população em situação de rua nunca comeu, nem do governo anterior, nem neste governo, e quando o restaurante, claro que foi a nossa primeira preocupação, né? A população em situação de rua terá o que se alimentar? Sim, sempre, né? Continuaria tendo, e como continua tendo no Centropop. Então, não teria esse impacto na população em situação de rua. Em outros grupos, sim, claro, né? A gente sabe que, por mais que fique no centro da cidade, por mais que não seja o público maior em termos de vulnerabilidade, existem pessoas também que circulam pelo centro que precisam desse equipamento, estudantes, muitas vezes, até de outras cidades. Mas agora a gente está tentando fazer o quê? Estabelecer critérios mais objetivos e mais voltados para a vulnerabilidade, e estamos em uma tratativa bem forte de conseguirmos abrir o restaurante popular. Então a gente espera conseguir fazer isso, mas nesses critérios. Realmente, infelizmente, não vai ser uma política universalizada no sentido de você acessar a fila e poder comer. Você está trazendo, então, duas boas agendas positivas para nós. Tanto o cheque cidadão com outra roupagem, tanto o restaurante popular, em breve serão retomados. Sim, serão a gente retomados. não tem ainda um prazo, né? Não, em relação à questão do restaurante, como é uma parceria que a gente vai fazer com outra instituição, a gente depende ainda dessa confirmação, mas o cartão cooperação, a gente espera que, né, nos primeiros meses já de 2018 a gente consiga reativar, e nos moldes que a sociedade civil espera, de acordo com aquilo que o Conselho Municipal de Assistência Social decidir. E com o que a gente aprovou na Câmara, que inclusive a gente tinha esse prazo de 3, 4 meses para cobrar exatamente essa nova roupagem, porque realmente não teria como deixar a inexistência desse projeto social tão importante. Sim, claro. E além disso, né, quer dizer, eu foquei na questão do cartão cooperação e do restaurante, porque foram as questões mais, vamos dizer assim, mais polêmicas, que envolveram a secretaria. Agora vamos falar das outras. Mas vamos falar das que continuam. Vamos, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tudo bem.